Novo reino. O aspecto número 8 da nova vida, no nosso livro, no nosso curso online, Novo Reino. Quero ler o texto com vocês de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um novo reino remete a uma nova família. Foi o que falamos na aula anterior, que você viu também no capítulo anterior. Mas nos remete a uma nova pátria, a celestial. Pela fé em Jesus, Deus nos tira com poder, ele nos transporta do império das trevas. Por isso que ele nos liberta. Só Jesus pode fazer isso. Nenhuma religião pode. Nenhuma força de vontade humana pode. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhum sucesso. Nada nesse mundo pode nos tirar do império das trevas. Apenas Jesus. Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem as chaves do inferno e da morte. E ele é o único que pode conceder vida a todos que nele creem. E é ele que tem poder para nos transportar do império das trevas para o seu reino, que é aqui chamado no texto o reino do Filho do seu amor. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui, Hebreus capítulo 11, é a coletânea de heróis da fé na Bíblia. Uma hora depois. E esses heróis da fé, como Abraão, 2 horas depois. como Isaac, como Jacó, 3 horas depois. como Moisés. 2000 anos depois. Esses homens da fé, eles Uma eternidade depois. abandonaram tudo na sua vida, porque eles visavam, eles aspiravam uma pátria superior, que é a celestial. Se eles são heróis da fé, nós também somos aqueles que devemos viver pela fé, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Através da mensagem de Jesus, da mensagem do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, nós compreendemos que podemos adentrar no reino através do arrependimento e da fé. Nós vamos notar que no ensinamento e na pregação de Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, quando ele ia ensinando e pregando é proclamação, é um anúncio de um evento. Então, a proclamação de que o reino do céu chegou, está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, 14, 15. Então, para todos aqueles que adentram, se arrependem e creem nele, se manifesta ali o reino e as pessoas são curadas. E as pessoas são libertas dos demônios, são curadas das suas enfermidades. Por quê? Porque ele está proclamando o reino de Deus e não uma religião. Olha só o texto de Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, tanto João Batista quanto Jesus anunciam a chegada de um reino, e eles dizem que o tempo de Deus é chegado. Naquele tempo as pessoas estavam esperando pela manifestação do reino de Deus, para que Deus enviasse o Messias, o Cristo, para destruir Roma, para que os judeus voltassem a reinar ali na terra prometida, aquela terra de Abraão, e que tivessem um Messias como Davi, guerreiro, como Salomão, poderoso, influente, rico. Mas aí Jesus vai trazer um reino que não vem com aparência externa. Como Jesus diz, o reino de Deus não será visto aqui ou acolá, mas o reino de Deus está dentro de nós. Então o tempo é chegado. Aqui tempo no grego é kairos, que é o tempo de Deus. O tempo é chegado. Chegado de que o tempo está completo. E o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino de Deus está disponível a todos. O que eu preciso para entrar? Arrepender-me e crer nas boas novas, no evangelho de Deus, que é o evangelho do reino, que é Jesus, morreu por nós, e eu tenho que crer nesse sacrifício dele como suficiente, necessário para ser aceito por Deus, para entrar no reino de Deus. E eu creio que Jesus vive para interceder por mim, eu faço parte desse reino. Então, por isso que Jesus não pregava adeptos para o judaísmo.
Ele não, ele proclamava a realidade do reino de Deus que ia, então acontecia milagres, curas, exorcismos. Por quê? Porque era a manifestação do reino de Deus que acompanhava Jesus. Por isso que a mensagem de Jesus como rei desse reino só pode ser sobre o reino, porque ele é o rei desse reino. É uma mensagem celestial. Você vai ver que Jesus vai falar do reino inúmeras vezes. Em Mateus, reino dos céus, nos outros evangelhos, mais reino de Deus, mas é a mesma coisa. Por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, na sua segunda vinda, ele trará a realidade desse reino, mas até lá, como ele disse em Lucas 17:20, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então o reino de Deus está agora disponível para todas as pessoas que se arrependem e creem em Jesus. Né? Jesus vai contar uma parábola do reino, a parábola conhecida como do joio e do trigo, lá em Mateus 13, do 36 ao 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita fins dessa era e os carregados da colheita são os anjos. Então Jesus é bem claro em dizer que existem os filhos do maligno, que são o joio, e os filhos de Deus, que são o trigo. O joio, ele é muito parecido com o trigo, no entanto ele é venenoso. E quando se tem o joio plantado junto com o trigo, se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Então o que Jesus está dizendo? Está usando de algo que as pessoas conheciam na sua época para dar uma ilustração bem forte, de que ambos serão colhidos, mas vai haver uma separação entre ambos. O joio vai ser queimado e o trigo será colocado no reino do meu Pai. Quem vai fazer essa colheita são os anjos, não nós. Não cabe a nós julgar quem é ou quem não é. Claro que pelos frutos nós conhecemos. No entanto, quando Jesus conta essa parábola do reino, ele está nos mostrando a essência da sua mensagem. E nós temos que dar frutos de filhos de Deus para não sermos falsificados. Porque o joio parece trigo, mas não é. Ele é venenoso e mata. O joio é queimado. Vamos ver a continuação do texto. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra parábola que Jesus falou sobre o reino, em Mateus 13, 44 a 46, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, Deus confia o seu reino a nós. Lucas 22, 29 diz, Jesus fala assim: eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, ou confiou a mim, ou confia a vocês. Então eu tenho que compreender que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, nessa parábola que fala das pérolas e do campo, eu tenho que entender que o que eles fizeram? Eles venderam tudo o que tinham de mais precioso para ter algo mais precioso. Então eu passo a ser filho de Deus, eu passo a ter um Senhor, eu passo a ser um discípulo, mas eu tenho que aplicar tudo isso para herdar o reino. Como que eu herdo o reino? Fazendo a vontade de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Não praticando o mal. Porque os filhos do maligno, o joio, são aqueles que praticam o mal. Eles parecem como trigo, mas não são trigo. Porque ele diz, aqueles que fazem tropeçar e praticam o mal, são aqueles que são joio. Portanto, eu tenho que vender tudo. As minhas vontades, o meu querer, os meus sonhos, os meus pensamentos, todas as coisas tem que vender.
para entrar nesse reino. E Deus vai ter um pensamento melhor. Não estou dizendo com isso que você não tem que sonhar, que não é nada disso. Mas você vai entregar tudo nas mãos de Deus e Deus vai te devolver melhor. Porque nós mesmos não sabemos o que queremos. Hoje a gente quer uma coisa, mas a gente quer outra. Mas Deus vai mostrar algo muito melhor para nós. Na medida que nós entendemos que tudo que nós vamos fazer é para o reino dele. É para a manifestação de que o reino de Deus chegou. Nós temos que proclamar o reino de Deus com a nossa vida, assim como Jesus o fez com a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos confiou o teu reino. Obrigado, Senhor, porque estamos nesse mundo. Somos forasteiros. Nossa pátria é celestial. Nós temos um passaporte eterno, que é o teu reino. Estejamos aqui ou não, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos embaixadores, representantes desse reino. Que nós possamos ver pela fé na manifestação desse reino, sempre olhando para uma cidade gloriosa, que é a cidade do teu reino. E não para as coisas temporais dessa terra que passa. Que nós possamos ser o trigo. Que nós possamos vender tudo que temos para comprar a grande pérola preciosa, para comprar o campo que tem o tesouro escondido, e que nós possamos ser encontrados junto contigo no teu reino, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Oitavo aspecto da nova vida, novo reino. Você que tem um livro, primeira e segunda edição, da página 55 a 60, são 6 páginas. E agora para o capítulo número 9 do livro, a próxima aula com o 9º aspecto da nova vida. Eu espero você.